Nós te celebramos essa noite, Senhor, porque a tua soberania não é limitada, porque a tua graça não é limitada, porque tu podes, Senhor, fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, porque o teu reino se estende nos quatro cantos dessa terra. Porque tu és bom conosco, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por quem tu és, pela tua imensa misericórdia sobre nós, porque nós não merecemos, Senhor, receber essa graça, receber esse amor, mas tu nos entrega, não por quem somos, não pelo que podemos fazer, mas simplesmente por quem tu és, por decisão própria. Tu nos ama e tu nos derrama essa graça, Senhor. Nós queremos dizer que te queremos, Senhor, essa noite. Vem, Senhor, sobre nós, se derrama sobre nossa vida, se derrama sobre o nosso coração. Nós queremos, ó Deus, celebrar o teu nome, celebrar quem tu és, Deus, deixar que a tua graça, o teu amor se manifestem, se derramem sobre nós, deixar que o teu Espírito Santo flua sobre o nosso coração. Você pode levantar a sua voz em oração e falar para Ele como você está se sentindo nesse momento. Levanta a tua voz em oração. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, te procuro, espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero amar. Senhor, te te
vozes. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero. Feche teus olhos e fala com Ele. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero amar. fala de novo com Ele. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero amar. Amém. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Amém. A graça e a paz do Senhor. Amém? Boa noite a todos. Nesse momento, nós vamos cantar o próximo louvor, Tremenda Graça. Que nós possamos se alegrar nesse momento, cantar esse louvor com todo o coração, para esse Deus tão maravilhoso que tem feito grandes coisas na nossa vida. quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da Glória, o Rei do Poder, que tem a terra por todo um santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos. O Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, é como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno.
Deus tem tocado no meu coração para que eu possa fazer esse desafio aqui para vocês. Antes de cantar esse louvor, eu queria que a gente estivesse orando por alguém que você acha que o Senhor ele precisa ressuscitar aquela pessoa. Sabe aquela pessoa que ninguém acredita mais, que diz assim, essa pessoa aí não tem jeito não. Essa pessoa aí, eu não acredito mais que Deus possa fazer nada aí, porque aí o negócio é sério. Eu acho que todo mundo tem, né? Alguém assim que você lembra, pode ser alguém da sua família ou não, para que você possa estar orando, para que o Senhor ele venha restaurar, ele venha transformar, ele venha ressuscitar essa pessoa, para que essa pessoa possa vir a ter um encontro com Deus. E eu tenho no meu coração também uma pessoa para orar por isso, e eu sei que é um caso bem complicado, bem difícil, mas eu sei o poder do nosso Deus. Eu sei que ele ressuscitou Lázaro quando já estava todo mundo tendo a certeza, ele estava morto, já estava mau cheiro do corpo dele, e Deus ressuscitou, né? Quem dirá uma pessoa que ainda está viva, mas está morta espiritualmente? O Senhor ele tem poder para incomodar, ele tem poder para quebrantar o coração e para transformar. E eu queria convidar cada um de vocês a nesse momento estar pensando em alguém. E se você acha que essa pessoa é você, se você está nesse caso de precisar que o Senhor te ressuscite, então que você possa orar por você. Mas eu queria convidar vocês a fechar os olhos, a pensar em alguém ou em você, e para que Deus possa estar ressuscitando e transformando a vida dessa pessoa. Amém? Oi. Senhor Deus, nesse momento, nós queremos te pedir, Deus, que tu venha ressuscitar, que tu venha transformar essa pessoa que está no nosso coração. Tu se conhece, Deus, no nosso coração. Tu sabes a pessoa que eu penso, tu sabes a que cada uma pensou. E eu creio, Senhor, por mais difícil que seja, por mais impossível que pareça ser, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o poder, Senhor, que tu tens para transformar, para libertar. Eu já fui testemunha, Senhor, de pessoas que ninguém acreditava. Ninguém pensava que aquela pessoa podia ser uma bênção, e essa pessoa foi transformada pelo poder do teu Espírito Santo, pelo poder do teu amor, Senhor. Vem ressuscitar, Senhor, essas pessoas que estão mortas espiritualmente, essas pessoas que não acreditam em nada, essas pessoas que não querem um compromisso contigo, Deus, essas pessoas que estão distantes, Senhor, essas pessoas que já estão sem esperança, pessoas que estão com depressão, que não acreditam mais na vida, pessoas que pensam até em tirar a sua própria vida, Senhor. Eu não sei qual é o caso de cada um, o que cada um pensou, qual é a área específica, Senhor, que tu precisa transformar, que tu precisa libertar, que tu precisa quebrantar o coração dessa pessoa. Mas eu sei que tu sabe, Senhor. Tu sabe do meu coração, tu sabe do coração de cada um. E eu creio no milagre, Senhor, que tu vai fazer. Eu creio que tu irá ressuscitar cada uma dessas pessoas no teu tempo. Não no nosso tempo, Senhor, mas no teu tempo. Essas pessoas serão libertas em nome de Jesus. Essas pessoas serão transformadas no poder do teu amor, Senhor. Essas pessoas serão levantadas para te honrar, para te adorar, para te louvar e para te reconhecer, Senhor, como o único e suficiente Salvador. Vem, Senhor. Vem nos ressuscitar também nos momentos que nós precisamos. Transforma a nossa vida, Senhor. Ressuscita, Senhor. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Depois de 4 dias ele reviveu. Nesse não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Receba minha pedra, me chama pelo nome.
próximo louvor nós cantamos que o Senhor, Ele nos sonda e Ele nos conhece. Sonda-me, Senhor. flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me,
Hoje nós começamos, não é uma série, esse tema, mas essa mensagem não vai terminar hoje, ela vai começar hoje. Boas notícias para dias cinzentos. Você já se perguntou, quem liga para a tua história? Quem liga? Da onde você saiu? Quem são seus pais? Aonde você trabalha? Quem é a tua vida? Qual é a tua vida? Quem liga para isso? Eu sei que se eu conversasse com a minha esposa, ela está preocupada com o que acontece comigo, ela está preocupada com o que eu faço, com o que eu fiz, com o que eu penso, com o que eu sonho em fazer no futuro, porque naturalmente aquilo que passa pela minha vida ou que eu quero para o meu futuro envolve ela. Mas e você? Quem liga para a tua história? Quais são os planos que você fez para esse ano, que talvez não aconteceram por causa da pandemia, ou os planos que você traçou para o ano que vem, que talvez ainda você está ansioso para chegar ao ano que vem, afinal de contas a gente já está com aquele pensamento que 2020 a gente prefere esquecer. Alguém está com esse pensamento? Eu estava até pouco tempo atrás. Eu já estou tentando ser mais otimista e pensar 2020 é o ano que não foi dos melhores anos, mas foi um ano muito determinado, muito determinante na minha história e na história da minha família. Então nem tudo foi ruim nesse ano de 2020. Essa questão de boas notícias para dias cinzentos, que se você entrar hoje num café, nós estávamos, por exemplo, passando por muitos aeroportos nessa viagem, tanto na ida quanto na volta. Eu não sei quanto a Débora, mas eu tenho alguns pensamentos quando eu entro dentro de um aeroporto. Até mesmo quando eu entro dentro de um avião. Há um tempo atrás, eu fazia isso muito mais do que eu faço hoje. Eu entrava sempre em um avião, não foram poucas vezes que eu precisei. E quando eu entro dentro do avião, eu penso uma coisa. Eu olho para aquelas pessoas e penso, Senhor, será que serão essas pessoas que vão morrer comigo hoje? Sim, porque vai que o avião cai. Não é pessimismo, gente. É que eu simplesmente penso, será que se eu morrer, vai ser do lado dessas pessoas? A primeira vez que Débora e eu pegamos uma turbulência. Alguém já andou de avião aqui? Vocês sabem o que é turbulência? Mas assim, turbulência mesmo, não aquela balançadinha, não é aquela Nutella, não, aquela turbulência raiz, aquela que o cérebro vai para fora do avião e volta. Nós pegamos uma dessa, uma vez em Curitiba, e tinha gente dentro do avião gritando Jesus. E a Débora do meu lado, ela ria. Eu estava tenso, e ela rindo, mas sabe qual era o pensamento dela? Se eu morrer, eu estou do lado do meu marido, a gente vai morrer junto. Percebe o nível de romantismo? E eu estava assim, Senhor, vai lá, Senhor, cuida, porque o negócio está brabo. Mas quando eu entro no avião, eu penso, será que é com essas pessoas que eu vou morrer hoje? Há um tempo atrás, eu sentei do lado de um jovem que estava muito, mas com muito medo. E como eu, um homem com vasta experiência dentro dos aeroportos, sentei ao lado dele, tentei passar tranquilidade. Sabe como é que você faz para passar tranquilidade? Você senta na poltrona e abre a revista, como se nada estivesse acontecendo, como se você estivesse no consultório para ir para o dentista. Você simplesmente senta e espera o seu momento chegar. Só que ele estava nervoso, e houve algum momento que a gente começou a conversar e ele me perguntou se eu estava nervoso. Eu disse, não, estou bem tranquilo, bem tranquilo. E ele disse assim, mas assim, me diz uma coisa, o que eu faço para ficar tão tranquilo? Aí eu disse, uma boa chance de evangelizar, né? Mas eu falei para ele, cara, eu já andei algumas vezes de avião, eu estou muito tranquilo. É a sua primeira vez? É a minha primeira vez. Me diz o segredo, o que é que tu pensa quando tu entra no avião? Eu falei para ele, não se preocupe com isso agora, isso não é importante. Mas consegue entender? As pessoas estão preocupadas com o que passa pela tua cabeça ao longo dos teus dias. O que você pensa ao longo dos teus dias, quando você está trabalhando, quando você está estudando, quando você vai dormir, o que você pensa quando você deita a sua cabeça no travesseiro? Muita coisa acontece na tua história e muita gente não sabe. Você já se deu conta disso?
Se nós pudéssemos botar numa porcentagem, quantos por cento da sua história, de fato, as pessoas conhecem, sabem? Deixa eu mostrar para você um vídeo que talvez faz você pensar um pouco mais sobre isso. Conseguiu entender? Entrou no clima do negócio de pensar que as pessoas de fato talvez não conhecem a tua história. E se nós parássemos para perguntar a história de cada um aqui dentro, cada um vai ter algo para contar. Quem sabe a gente podia um dia parar mesmo para ouvir as nossas histórias, ouvir sobre as nossas lutas, ouvir sobre os nossos desafios. Sabe uma coisa que muda muito na minha vida sobre o que eu penso? Quais são as convicções que eu tenho na minha história? Me fazem pensar sobre o meu futuro, me faz pensar sobre o meu presente e inclusive me faz pensar sobre o meu passado. As convicções que eu tenho me fazem planejar quem eu quero ser, me fazem me arrepender de quem eu fui e me fazem mudar quem eu sou. Essa frase foi boa, não foi? Que bom que foi gravado isso. Foi gravado, Jordão? Ok. Deixa eu contar para vocês a história de duas pessoas que talvez você conheça, assim, vagamente você possa, em algum momento da vida, ter ouvido falar da história dessas pessoas. O primeiro, esse jovem bonito, chamado Bartolomeu, nome bonito, né? Esse é um jovem que vem de uma família muito bem financeiramente, e o Bartolomeu, uma certa época da sua história, ele desistiu da faculdade de engenharia química e ele decidiu ir para muito distante, viver uma vida completamente diferente da que ele tinha. Ele chegou para o pai dele e disse para o pai dele o seguinte: pai, eu quero que você
eu estou cansado de esperar aqui, o meu futuro está lá na frente, eu quero que você me dê tudo que eu tenho direito. Já viu isso em algum lugar? Tudo que eu tenho direito, e deposita na minha conta, porque eu quero desbravar esse mundo. Ele largou a faculdade de engenharia, pegou uma mochila e foi mochilar ao mundo afora, para a Europa, para a Ásia. Enquanto tinha dinheiro, ele foi, simplesmente foi. Essa é a primeira pessoa. Há uma segunda pessoa. O nome desse é Aristóteles. O Aristóteles é um cara formado, ele é gerente da empresa do seu pai. Ele tem um patrimônio muito bem acumulado junto com o seu pai. Ele é o braço direito do seu pai. Ele acorda cedo. Ele é daqueles que vai dormir tarde. É daquele tipo de chefe que fica no pé do funcionário porque ele quer rendimento na sua empresa. O Aristóteles é o tipo de pessoa que não consegue casar, porque é tão chato, mas é tão metódico que ele ninguém consegue encaixar com o perfil dele. Ele está solteiro aos 40 anos. E esse cara, ele gosta do seu pai, mas ele acha que o seu pai não administra os negócios como o pai deveria administrar. Mas ele também não falou isso para o seu pai. Temos duas pessoas aqui que talvez você se encaixa com o modelo de vida deles em alguma coisa. Um é um aventureiro que não gosta de firmar os seus pés em lugar nenhum, que não tem medo de arriscar e que vai longe. O outro é um cara centrado, cuidadoso, detalhista, o tipo de pessoa que colocaria no seu currículo perfeccionista e que não aceita falhas. Com algum desses dois talvez você consegue se encaixar. Mas tem uma coisa interessante entre essas duas pessoas. O Aristóteles, eu esqueci o nome que eu dei para o outro, Bartolomeu. É que eu botei esse nome agora, viu, gente? Há uma coisa interessante na vida desses dois. Os dois têm um problema e os dois têm uma solução. O mesmo problema eles têm, e eles têm a mesma solução. O Bartolomeu, ele é um cara que ele de fato arriscou tudo, ele foi embora. Mas o Bartolomeu quebrou a cara. Ele percebeu que o que ele tinha em casa era muito melhor do que ele deixou para trás. Era muito melhor do que ele estava vivendo atualmente. O Bartolomeu entendeu que os negócios do seu pai não são ruins, são bons. O Bartolomeu entendeu que o seu pai amava ele muito mais do que ele percebia, que ele podia entender. O Bartolomeu foi muito longe, e quando ele estava extremamente distante, só sobrou um mísero dinheiro, que era exatamente o que ele precisava para voltar para casa. E não deu. Sabe o que aconteceu? Na metade do caminho o dinheiro acabou. E ele precisou chegar até em casa a pé. E o caminho foi longo. Tão longo, mas tão longo. Você já fez aquela caminhada que chega uma hora que você não sabe se vai chegar no lugar? Que você está extremamente cansado. Essa é a história do Bartolomeu. Já o Aristóteles, ele nunca saiu do lugar. Lembra que eu falei que eles têm o mesmo problema e eles têm a mesma solução? O Aristóteles, ele nunca saiu do lugar. Ele permanece no mesmo lugar, mas ele também não se deu conta o pai que ele tem ao lado dele. O Aristóteles, ele é o cara, o braço direito do pai, mas ele não usufrui do relacionamento com seu pai. Ele ama os lucros do seu pai, da empresa do seu pai. Ele vive por esses lucros, pelo resultado, mas não vive
pela vontade que o seu pai tem de realizar nos seus negócios. Deixa eu te dizer uma coisa. O Aristóteles e o Bartolomeu, você talvez já entendeu a história que eu estou contando aqui de forma contemporânea, contextualizada para os dias de hoje. Abre comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, ou talvez você tenha que ligar a sua Bíblia, né? Está projetado aí na versão da NVI, mas você pode abrir a sua Bíblia, e nós vamos aguardar você abrir a sua Bíblia para você nos acompanhar. Lucas capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 21. Amém? Diz assim: o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Eu preciso frisar que esse filho é o Bartolomeu, aquele cara que estava voltando para casa, que acabou o dinheiro na metade do caminho e que ele precisou caminhar toda a quilometragem até em casa a pé. O seu chinelo não aguentou, a sua camisa ele largou fora de tanto calor, ele chegou queimado, ele perdeu até o anel da família no caminho, ele chegou sujo, sem barba feita, totalmente mal, que poderia ser facilmente confundido com um mendigo. Não tem esse mendigo. E quando ele chega para o seu pai, ele diz: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Sabe o que é interessante? Consegue pensar comigo esse trajeto do Bartolomeu até o seu pai? Quantas pessoas viram ele e quantas pessoas conseguiram entender o que estava acontecendo com ele? Quando ele corre até o seu pai, as pessoas conseguem entender que pressa é essa que ele tem? As pessoas conseguem entender o porquê que ele está sujo? Quais foram as decisões na vida dele que colocou ele naquela situação? Você já olhou um mendigo no meio da rua? Você já se perguntou a história daquele mendigo? A gente não para pensar nisso, não é verdade? A Débora, um tempo atrás, em Curitiba, trabalhou numa casa chamada Casa Redentor, e nesse lugar eles tinham e nesse lugar eles trabalhavam com moradores de rua, e eles recebiam diariamente uma quantidade de moradores de rua. Entre esses moradores de rua, a boa parte, se não quase todos, eram viciados em algum tipo de droga. Mas entre eles haviam médicos, entre eles haviam analfabetos, entre eles haviam pessoas que falavam 4 línguas, entre os moradores de rua. Você consegue entender? O que aconteceu na história dessa pessoa que colocou ela naquele lugar, naquele momento, aonde ele está agora? O que aconteceu na tua história que traz você aqui? Você está diante do Pai, de Cristo, e o que faz você pensar, o que trouxe você a este lugar? Bartolomeu, esse cara que nós estamos chamando hoje de Bartolomeu, espero que você nunca mais esqueça, quando você ler a história do filho pródigo, você lembra, o Bartolomeu e o Aristóteles. O Bartolomeu, ele corria em direção ao seu pai, porque ele precisava de novo rever aquele que o amava, e ele só se deu conta que esse pai o amava e cuidava dele quando ele começou a esbanjar tudo o que seu pai tinha lhe dado. Ele precisou perder tudo que ele tinha para entender quem era o seu pai. Mas olha só que interessante, que quando ele fala com o seu pai responde, no versículo 22, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa
é uma boa notícia para dias cinzentos. Essa é uma boa notícia para dias difíceis. Você já teve alguma atitude que você voltou atrás, mas você não sabia se as pessoas te perdoariam, se as pessoas iriam te aceitar de volta? Você já fez alguma coisa que fez você esquecer que Deus ainda é fiel e justo para te perdoar? Eu já. Você já teve algum momento em que você não quis levantar pela manhã, porque você sabia que você não estava fazendo as coisas certas, como deveriam ser feitas? Você já teve algum momento que você diz: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha história? Mas deixa eu ser mais específico. Você já teve algum momento em que você olhou para a cruz de Cristo e você se perguntou: que sentido faz a cruz para mim? Que tal você se perguntar isso agora? Que sentido faz a cruz para você? A gente, como bons cristãos, a gente poderia responder: foi lá que o nosso Salvador um dia morreu. Eu conheço a história da cruz. A história da cruz era para todos aqueles bandidos que tinham uma condenação de morte, que precisavam ser envergonhados até a morte. A cruz era o utensílio que se usava na Páscoa para matar esses bandidos. Só que um dia mataram Jesus, que não era um bandido, e que foi trocado. Em vez de Barrabás, mataram Jesus. Eu conheço a história. Não, eu queria que você pensasse pessoalmente: o que a cruz é de fato para você? Ela muda alguma coisa em você? Porque nós podemos talvez usar um crucifixo, e não é pecado usar o crucifixo, tá? Esses dias me perguntaram se é pecado usar o crucifixo, fazer o sinal da cruz. Não é pecado. Você pode fazer o sinal da cruz, você pode usar um crucifixo. A questão é o que isso significa para você. O que isso impacta a tua vida? Ou não muda absolutamente nada? Isso te lembra o quê? Consegue entender? Porque quando a cruz perde o sentido na nossa história, quando a cruz não faz sentido nenhum na nossa vida, nós temos um problema. Sim, nós temos um problema. Porque é a cruz, é através da cruz que faz você chegar até aqui. Você sabia disso? Você está aqui não por uma mera conspiração do universo que traz você a esse lugar. E se você acredita nisso, desculpa, nós não somos uma ameba que deu certo, como é o que acredita a biologia. Nós não somos um acidente de percurso de um meteoro que se chocou em algum lugar, houve uma grande explosão e alguma ameba que estava lá naquele lugar teve a sorte de evoluir. É meio estranha essa história, né? Eu prefiro a tradicional, que um Deus cria tudo do zero. Inclusive a ameba foi criada também no percurso. Mas não é da ameba que sai o homem, tá bom? É do pó. Viu como a explicação é muito mais... Não faz sentido. É isso que eu quero falar. Se vem da ameba ou se vem do pó, a questão não é fazer sentido. A questão é ter convicção da onde nós saímos. Lembra o que eu falei? Quando você anda pela sua vida, você planeja o seu futuro. O que muda no meu futuro são as convicções que eu tenho hoje. As minhas convicções que eu tenho hoje determinam os passos que eu vou dar. As minhas convicções que eu tenho hoje me fazem entender que os passos que eu dei no passado foram certos ou errados. O que me faz entender sobre a minha história são as minhas convicções. Quais as convicções? Deixa eu te lembrar um texto que fala sobre as minhas convicções e que eu acredito que fala sobre as tuas convicções também. Paulo lembra ao povo de Romano o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize
para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos. A minha convicção é que eu sou filho do pai do Bartolomeu, por meio do qual clamamos Abba, Pai. E Abba vem de paizinho querido, aquele pai que você abraça, sabe aquele pai, aquele abraço de pai aconchegante, que você não quer mais sair, que quando você chora, você sente aquele abraço e você percebe que aquele abraço faz bem para você. É esse abraço que a gente vê nesse Abba, Pai. E ele continua dizendo no versículo 16: o próprio Espírito testemunha, ou em algumas versões testifica ao nosso espírito que somos filho de Deus. Olha que interessante, aquele filho, o Bartolomeu, quando estava muito longe, sabe o que faz ele voltar? Não é o simples fato de que o seu dinheiro acabou, é porque ele lembrou que ele tinha um pai em casa. E como a gente sabe como é que funciona, o próprio Espírito testifica, testemunha, nos lembra quem somos, da onde saímos, a quem pertencemos. Isso é convicção. Convicção não é algo que você negocia. Convicção é algo do qual você morre. Você morre pelas suas convicções. Não é uma certeza temporária, da qual um dia aquilo que era certeza talvez não seja tão certeza assim, e você até repensa seus princípios de vida. Convicção é algo que você bate o pé e você diz: é isso, e eu morro por isso se for necessário. Convicção é o que os nossos irmãos lá nos países perseguidos têm, e que se eles abrirem mão de andar com Jesus, se eles não quiserem andar mais com Jesus, eles continuam vivos, mas se eles se manterem firmes com Jesus, eles morrem. Sabe o nome disso? Convicção. Mas o texto continua, de Lucas, no versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira. Eu preciso te explicar que o Aristóteles está extremamente estressado, chateado, porque ele chega em casa, ele encontra uma música tocando, uma festa rolando, e ele está lá lutando no escritório, cuidando dos seus funcionários, do seu pai, tocando o negócio da família. E quando ele chega em casa, o pai está celebrando com aquele filho que saiu gastando tudo antes. Aquele filho responsável, aquele filho que não pensou no pai que tinha em casa e foi embora. O Aristóteles chega em casa, cheio de ira. E então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, preste atenção, todos esses anos, tenho trabalhado como um escravo a teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ele continua dizendo: mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, mata as novilho gordo para ele. Deixa eu te trazer uma coisa interessante nesse versículo 29. Ele diz: todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens. Olha que interessante, os dois filhos têm o mesmo problema, o mesmo. Os dois filhos viviam com o pai sem entender quem era o seu pai. A diferença é que um foi embora, se deu conta e voltou. O outro ainda continua ao lado do seu pai e ainda não entendeu quem é o seu pai. Você percebe, sabe qual é o nome que a gente dá para isso nos dias de hoje como uma igreja? Religiosidade. Nós entendemos a hora que começa o culto, nós chegamos na hora certa, nós achamos que isso é o que nos faz crentes obedientes, chegar na hora do culto,
nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, nós somos fiel à nossa esposa, ao nosso marido, nós oramos antes de cada refeição, e se Deus algum dia nos cobrar, a gente pode dizer: Senhor, eu tenho andado conforme a tua vontade todos esses dias, eu nunca deixei de abrir mão de nada, fui obediente a todos os 10 mandamentos. É interessante que a Bíblia não diz que nós devemos negociar as leis. O que a Bíblia nos fala é que as leis, elas apontam para a graça de Cristo. Sim, o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo, mas quem explica o Antigo é o Novo. Nós não tiramos fora o Velho, mas entendemos que o Novo é atualizado, né? Seria que podemos usar esse termo. O Novo é o que fala sobre a graça da nossa salvação. O novo é que aponta para o nosso pecado. O novo é que nos dá graça e nos faz entender que somos imerecedores, não importa o que eu possa fazer. E nós podemos viver essa obediência acirrada sem ser de fato discípulos de Jesus. O nome disso é religiosidade. Todo mundo sabe que eu sou daquela igreja. Há quanto tempo tu se converteu? Não, isso aí é coisa para os pentecostais. Percebe que não há coerência? Por que você está na igreja? Porque o pastor Romilton, ele tem uma mensagem muito linda. O pastor Romilton vai embora daqui a 2 meses. Eu vou achar outro pastor que tem uma mensagem muito linda também, mas eu não vou sair da igreja. Percebe a incoerência? Você está aqui por causa da mensagem de quem traz, ou de quem está aqui, ou você está aqui por causa de Cristo. Porque se você está aqui por minha causa e da Débora, e se você for embora quando nós sairmos, você era só um mero religioso aqui. Não era outra coisa. Você era o Aristóteles, que não entendeu que a pessoa importante aqui não sou eu e não é a Débora. E nós vamos embora daqui a 2 meses e meio. Consegue entender? O texto continua, no versículo 30. Mas quando volto para casa, esse seu filho, que esbanjou seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Olha que interessante, você já se deu conta que ser um religioso, cumprir à risca os 10 mandamentos, é como se nós vivêssemos numa família, e essa família fosse muito rica, e a gente vive lá dizendo: poxa, quem dera o meu pai me desse alguma coisa assim, separasse um ambiente para mim fazer uma festa com os meus pais. E sabe o que o pai está pensando assim? Quem dera meu filho chegasse para mim um dia e dissesse: pai, mata um porquinho aí para a gente fazer uma festa com os meus filhos, com os meus amigos. Entendeu? O filho está pensando: quem dera esse pai valorizasse o meu trabalho, quem dera esse pai chegasse para mim e dissesse: vai lá, usufrui do que é meu, eu te dou o que é meu, porque é meu é teu. É isso que o pai está falando para o Aristóteles aqui. O que é meu é teu, é nosso. Mas o que o filho está pensando é: quem dera. O que o pai está falando, na verdade, é que o tempo todo ele estava ali presente. O tempo todo o pai estava pronto para dar, mas o filho nunca usufruiu, porque ele estava perdido no meio da religiosidade. Ele estava perdido no meio das obediências vazias. E existe obediência vazia sim dentro do mundo cristão. Existe. O jovem rico chega para Jesus e pergunta para Jesus: o que eu faço para ser salvo? E Jesus diz para ele: você vai obedecer os mandamentos, que diz isso, que diz isso, que diz isso. E o filho diz: isso eu já faço,
Está entendendo? Ué, mas se ele faz, ele cumpre tudo isso, e ele tem dúvida sobre a sua salvação? Faz sentido isso? Faz, porque quando você quer ser um mero religioso, isso não te traz salvação. A graça de Cristo não está derramada sobre a mera religiosidade, está derramada sobre aquele que se arrepende, sobre aquele que volta, sobre aquele que corre para os braços do Pai, sobre aquele que entende o sacrifício daquela cruz, aquele que entende que a cruz é a convicção de vida. É sobre esse que a graça se derrama, não por sua mera, não por seu mérito, mas porque ele foi convencido disso. Eu estou chegando ao final aqui. Mas eu queria que você pensasse. Olha para essa figura aí. Quem liga para a tua história, né? Quem sabe o que aconteceu na tua história? E se essa figura que vocês estão vendo, vocês estão entendendo o que é isso? Isso é um campo de flores, e que você não consegue ver as cores dela. Se você é daltônico, não muda nada, né? Mas viver e entender que a cruz mudou a nossa história, se render a esse Pai, muito mais do que uma mera religiosidade, viver com esse Pai como convicção de vida, é a melhor notícia para os nossos dias de hoje, mesmo diante da pandemia, mesmo diante do desemprego, mesmo diante das incertezas, mesmo sem saber o que vai ser o ano que vem, mesmo sem saber quem é que vai ganhar a presidência dos Estados Unidos. Não importa o que você acha que te preocupa, não importa o que está acontecendo nos seus dias de hoje, se está difícil, se está tão cinzento quanto isso que você está vendo aí, a graça de Cristo pode tornar um campo cinza nisso. Pode trazer de volta a vida aonde não tinha mais. Pode reconstruir o que você acha que é impossível. Consegue entender isso? Eu não sei se você já teve o prazer ou o desprazer de ver que aquelas fotos da Segunda Guerra Mundial, que é mais ou menos isso, uma imagem cinzenta, tudo destruído. Não sei se você, como eu, é fã dessas histórias da Primeira e Segunda Guerra Mundial, talvez porque eu tenho, a minha família sempre esteve envolvida com isso, ou há uma suposta história de que eu perdi o meu bisavô na Primeira Guerra Mundial, e eu sempre tive curiosidade de ver isso, mas todas as fotos não tem cor, é tudo cinzento, é tudo cinzento. Mas tu acha que pelos olhos dessas pessoas que estão vivendo lá, as coisas estão muito coloridas e bonitas? Também não estão. Porque por mais que eles sabem qual era a cor que estava das coisas ao seu redor, o que eles viviam não trazia cores para eles. É da mesma maneira que a gente começa a viver as coisas, a perder o sentido da vida, perder o sentido da nossa história, a gente começa a ver a vida sem cor. Parece que o cheiro que nos dava prazer já não dá mais. O sabor que nos alegrava já não nos alegra mais. E a gente começa a se perguntar que sentido faz continuar aqui. Sabe qual é o sentido? O sentido é que Cristo morreu na cruz para mudar aquela história que ninguém vê na sua vida. Ninguém viu, mas Cristo viu. Cristo sabe o que ninguém sabe. Cristo sabe o que as pessoas mais próximas de nós não sabem. Cristo sabe as vezes que você chorou escondido e que ninguém viu. Cristo sabe as tuas angústias.
Cristo sabe e te conhece pelo teu nome. Faz sentido para você? 2 filhos com o mesmo problema, mas um deles pôde viver uma alegria que o outro não pôde. Deixa eu entender se você entendeu. Quero que você fique em pé. Eu quero que você feche teus olhos. O louvor vai voltar aqui e nós vamos cantar de novo. Ressuscita-me. E agora eu quero que você cante essa canção diferente que você cantou antes. Eu quero que você cante essa canção lembrando que esse Cristo mudou a sua história, que esse Cristo conhece os teus dias cinzentos, que este Cristo conhece a sua vida, te conhece pelo nome, e Ele pode ressuscitar de novo aquela pessoa que você era antes, aquela alegria que você tinha antes. Deus pode refazer isso. Você crê nisso? Chama pelo nome.
entregamos a nossa história, a nossa vida nas tuas mãos. E entendemos, ó Deus, que aquele que começou a boa obra ainda há de terminar. Aquele que começou a boa história em nós está dando continuidade. Então, bom saber, Deus, que Tu conhece a nossa vida, Tu conhece a nossa história, Tu sabe de onde saímos, Tu sabe o que temos feito, Tu sabe, Senhor, tantas vezes que temos pisado na bola. Tu sabe, Senhor, quando nós olhamos para nós e nós mesmos pensamos o que podemos ainda fazer, Deus. Eu tenho manchado essa história que Deus tem feito em mim, mas Tu tem reconstruído, Senhor, a nossa história. Tu és aquele que remove toda mancha, toda condenação, e sobre os Teus filhos já não há mais condenação. Sobre nós não há mais condenação. O diabo já não tem mais poder para nos acusar daquilo que fizemos, porque sobre nós não há mais condenação. Você crê nisso? Sobre você não há mais condenação, porque Cristo morreu por ti naquela cruz, porque o alto preço foi pago. Você tem por direito celebrar essa nova vida. Você tem por direito, não por merecimento, por direito, porque Cristo pagou por isso. Pagou o preço que você não podia pagar. Você tem o direito, porque foi conquistada por sangue naquela cruz. Te louvamos, ó Deus. Assim como Tu nos trouxe debaixo do Teu cuidado até esse lugar, nós Te pedimos que Tu nos leve também debaixo do Teu cuidado nas nossas casas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.